importante alavancar, era importante empoderar os nossos alunos e as nossas crianças, os nossos jovens, no sentido de dotá-los de competências basilares, de atitudes, de valores que fossem essenciais e que fossem alicerces para o próprio sucesso educativo. Daí termos investido, termos abraçado o projeto, porque achamos que é desde o início, o mais precocemente possível, devemos incutir nestas crianças, nos nossos alunos, estas competências pessoais, sociais, relacionais e profissionais, no sentido de prepará-los para os desafios do futuro, para a sociedade, para uma cidadania democrática, uma cidadania participativa. E este foi o primeiro mote para que, pela primeira vez este ano, nós tivéssemos abraçado o projeto e tivéssemos incidido no 4º ano de escolaridade, por ser um ano de conclusão do ciclo, com todas as implicações que isso acarreta, no sentido de dotá-los e de prepará-los para uma melhor integração na fase seguinte, no 2º ciclo de escolaridade, no 2º ciclo do ensino básico. Portanto, a principal razão foi fomentar o sucesso educativo, que é essa a premissa de qualquer autarquia, no sentido de tornar estes alunos cidadãos e cidadãs do futuro, de uma sociedade melhor sucedida e de uma sociedade mais feliz. Se alguém quiser aprofundar ainda mais a temática das razões de machíquio, poderão ir à internet e no YouTube poderão ver uma entrevista belíssima que a professora Mónica Vieira fez sobre este seminário. Doutora Agostinha, que razões para que a CIM do Ave tenha assumido durante 3 anos? Durante 3 anos. Ora, muito bom dia a todos e a todas. Os meus cumprimentos ao painel, realmente, o empoderamento feminino aqui. Já agora isso é um espelho da realidade da educação. Da realidade da educação, é muito transversal a quase todos os municípios. Como disse o professor Jacinto Jardim, estou cá a representar a CIM do Ave, também estou como município de Vizela. O CIM do Ave são 8 municípios e, através daquilo que nós chamamos um plano integrador e inovador no combate ao insucesso escolar, a CIM do Ave tentou organizar aqui, com várias temáticas, um combate esclarecedor e um combate objetivo àquilo que são as dificuldades dos nossos alunos, centrando-nos, obviamente, numa parte que é o jardim de infância e o 1º ciclo, porque entendemos também que será nestas fases mais fulcrais dos nossos alunos em que é possível mudar mentalidades e mudar atitudes. Eu vou pedir aqui um bocado de paciência para a minha pessoa, porque eu tive que me obrigar a escrever estas coisas. Como professora, eu acho, e quem é professor sabe, que nós gostamos muito de divagar, não é? E, portanto, íamos por aqui fora e falávamos de temáticas absolutamente, porque a educação a gente puxa um fio e aquilo é um novelo. E, portanto, daqui a algum tempo eu já estava aqui a discutir outras coisas que não têm nada a ver, obviamente, com o empreendedorismo. E, portanto, eu acho que aqui, hoje em dia, fala-se muito sobre empreendedorismo, mas uma das definições mais simples que passou por mim, numa das leituras sobre este tema, foi que ser empreendedor é a capacidade que se tem de, com nada ou com quase nada, ser capaz de ter a criatividade e a inovação de fazer algo. E porquê que esta é a definição mais simples? É a definição mais simples porque é entendível por todos. Até os nossos alunos mais pequeninos entendem que é a capacidade de, com nada ou com quase nada, de fazer alguma coisa. E nós temos projetos absolutamente fantásticos. Temos um dos projetos da CIM do Ave, e já me estou aqui a adiantar um bocadinho da parte das práticas pedagógicas, que é o Ter Ideias para Mudar o Mundo, onde nós vemos os meninos do Jardim de Infância a marcar uma reunião com a senhora vereadora da Educação na Câmara Municipal para apresentar o seu projeto de um jardim sensorial dentro do Jardim de Infância. E nós vemos quem? Vemos a educadora, juntamente com os encarregados de educação, e vemos aqui esta turma que vem apresentar com fotografias, com um planeamento, com uma madrinha, com objetivos, quem é que os vai ajudar, o que é que vão fazer, e são eles que me estavam a explicar. Portanto, nós vermos crianças de 3, 4 anos a explicar à vereadora da Educação o que é que querem fazer, é absolutamente maravilhoso, porque eu estava assoberbada, porque realmente tinha aqui a parte da professora, não é? Que lhe estava lá a dizer, olha, e agora o que é que nós vamos fazer? E eles comentavam. E depois ia seguir, e ele, mais um que falava.
E eu estava maravilhada e eu era assim, como é que é possível estas crianças tão pequeninas, há adultos que acordam de manhã e não sabem o que é que vão fazer? Esta é que é a verdade. Portanto, isto de ter na cabeça articulado um discurso do que é ser empreendedor, eles estão a ser empreendedores. A quem é que iriam pedir? Porquê é que iriam pedir àquele e não iam pedir ao outro? E, portanto, isto para mim é realmente o ser empreendedor. Além disso, esta matéria, e já agora, há 2 semanas atrás o município entregou as bolsas de estudo para os nossos alunos para o ensino superior. E uma das coisas que nós fizemos foi chamar uma pessoa para falar a estes alunos. E ela dizia, a certa parte, que nem todos nós temos a capacidade de ser empreendedores. Portanto, o empreendedorismo visto no sentido do dinamismo, há pessoas que não têm a capacidade de ser empreendedoras. Não é não ter a capacidade, é não ter muitas vezes a coragem. Não ter a coragem de não acreditarem em si próprios. E cá está a parte dos afetos. Talvez não treinaram. Não treinaram esta confiança, não é? E essa é a grande razão. E, portanto, esta é uma das razões fundamentais para que esta prática do empreendedorismo seja trabalhada dentro da sala de aula. O que é que nós temos que fazer? Incentivar, capacitar estes potenciais empreendedores. E qual é que será a melhor altura para o fazer? Ora, uma das melhores capacidades do empreendedor é a curiosidade. E nós sabemos que a curiosidade é exatamente nas fases mais novas e mais precoces dos nossos alunos. E será aí, nessa parte de pegar na curiosidade deles e capacitar estas crianças e jovens, obviamente, onde? No próprio currículo, no projeto educativo da escola, a ensinar, e o professor aqui transforma-se como um guia e como um orientador, um facilitador, e não é completamente inconcebível esta disrupção que muitas vezes as pessoas querem ter entre aquilo que é o currículo e as práticas educativas e uma mentalidade dentro da sala de aula completamente divergente. Isto porque eu lembro-me há uns anos atrás, eu sou professora de matemática do ensino secundário, há uns anos atrás, na aplicação do novo programa da matemática, havia a tendência de que nós tínhamos que ensinar o aluno a aprender a aprender. Não é? Tudo era sobre resolução de problemas e, portanto, nós iríamos pôr os alunos a debater dentro da sala de aula, em pequenos grupos, o que era a resolução de problemas. E, a partir da resolução de problemas, eles iriam chegar, então, àquilo que o professor queria, que eram os conceitos e aprender conceitos. Esqueçam lá isso. Ok? Isso é possível em algumas temáticas. Em outras temáticas não é possível. O aluno pode procurar o conhecimento, mas o professor é e sempre será fundamental dentro da sala de aula. O professor é o guia, o professor é o impulsionador, o professor é o líder daquilo que é a prática educativa. Portanto, quer queiram, quer não, podem-lhe chamar ensino-aprendizagem, podem-lhe chamar, como há uns dias atrás eu ouvi alguém a dizer que não gostava de dizer que isto era um processo de ensino-aprendizagem, mas que era um processo de aprendizagem e ensino. Seja lá o que isto quer dizer, porque eu acho que as pessoas falam das mesmas coisas com nomes divergentes, não é? Quase como competências passou a objetivos, de objetivos passou a competências, e andamos para aqui, para trás e para a frente, e todos a falar da mesma coisa. E o intuito é, dentro da sala de aula, que o aluno aprenda. Que o aluno aprenda dentro dos afetos, que aprenda dentro do currículo, que aprenda com inovação, seja na era analógica, seja na era digital, o aluno aprende. Nós, professores, temos que criar toda esta abertura, toda esta panóplia, nós temos que ser impulsionadores da mudança, mas é dentro da nossa própria sala de aula. Portanto, a revolução começa dentro da nossa sala de aula. Ok, então significa que todos os professores realmente são a peça-chave para que tudo isto aconteça. Eles é que são os verdadeiros empreendedores. E enquanto do ponto de vista social, enquanto esta razão não estiver clara, nada feito. Sim. Todo este projeto tem como base todos os professores. Já voltamos daqui a pouco à CIM e à Vizela. Vamos à Póvoa de Lanhoso. Permita-me que, na pessoa do doutor ou do professor Jacinto Jardim e das minhas colegas de painel, cumprimento todos e todas os professores aqui presentes e as demais entidades também aqui presentes. O que eu preparei foi um enquadramento
e foi falar um bocadinho da experiência da Póvoa de Lanhoso, porque nós pertencemos à CIM do AVE e a Agostinha já falou alguma coisa e depois deixo os números e os impactos para a nossa excelente técnica, vai falar depois da parte da tarde. Já aqui foi dito que o mundo está em constante mutação e que haverá profissões que hoje nós não as conhecemos. O certo é que as soft skills são cada vez mais apreciadas e exigidas para o mundo do trabalho, em detrimento até das hard skills, portanto, das competências técnicas. Ora, com esta mudança de paradigma, também as escolas têm que mudar a sua visão. Têm que ser dotadas de novas abordagens que lhes permitam preparar os alunos para o futuro, trabalhando competências humanas e emocionais. Isto significa dar a si mesmo todas as oportunidades de progredir. São estas competências comportamentais, sociais e qualidades humanas, que aqui também já foram faladas, mas que são transversais a todas as áreas de conhecimento e que farão certamente a diferença. As competências comportamentais são mais subjetivas e mais difíceis de avaliar, mas são muito importantes, como o pensamento crítico, a criatividade, a iniciativa, a coordenação e a negociação, a inteligência e equilíbrios emocionais, a resolução de problemas, eficiência, a flexibilidade e a adaptabilidade cognitiva, o relacionamento interpessoal, aqui muito bem abordado também pelo seu professor, a empatia, que também já foi aqui abordada, a resiliência, a capacidade de comunicação e também a capacidade de trabalhar sob stress, de lidar com o stress. São competências que fazem tanta diferença na nossa sociedade e são exigidas então pelas nossas empresas, só que o futuro começa hoje. Daí que o município da Póvoa de Lanhoso, ainda antes da implementação ou da elaboração do tal Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar, que foi desenhado no âmbito da CIM, já estivesse consciente desta necessidade e já estava a trabalhar naquilo que eu considero a direção certa e começou precisamente por introduzir o empreendedorismo na educação pré-escolar. Ainda antes do termo Ideias Mudar o Mundo, depois passámos para este projeto porque é comum a todos os municípios da CIM. Portanto, nós fomos pioneiros ao aliarmos o empreendedorismo jovem à empregabilidade, através de um programa denominado Social Angel, que foi financiado, foi o apoio à empregabilidade e inclusão de jovens da educação da Fundação Carlos Gulbenkian. Neste projeto houve lugar à organização de uma comunidade empreendedora no município da Póvoa de Lanhoso, onde, para além da capacitação, a partilha se revelou de extrema importância para as empresas já instaladas e também para os jovens, para apoiar as suas ideias de negócio e beneficiarem desta rede de parceiros que foi então criada. Foi um projeto que alcançou um sucesso tal que ele foi alargado a toda a CIM do AVE e temos em execução o projeto ASA, que é AVE Social Angel, em todos os municípios da Comunidade Intermunicipal do AVE. Contudo, o que nos traz cá hoje é o projeto Escolas Empreendedoras INAB, um projeto que surgiu no âmbito da rede de empreendedorismo do AVE, que o público-alvo é o segundo, terceiro ciclo e ensino secundário, no qual se inclui o ensino profissional, e o projeto visa fomentar, então, o espírito empreendedor nas escolas, sensibilizando as mesmas e todos os seus agentes para a importância da temática e para a necessidade de se fomentar uma cultura mais empreendedora na região do AVE. O professor Jacinto Jardim apresentou-nos o projeto e percebemos claramente que acrescentava valor ao que já estávamos a fazer pela sua componente social, pessoal e humana, como já aqui foi mencionado. É fundamental trabalhar os alunos em todas estas idades. Os vários programas apresentados foram levados às direções dos agrupamentos de escola para que pudessem, por sua vez, apresentá-los aos professores numa lógica de potenciar o trabalho através da introdução de novas ferramentas. Portanto, foi possível introduzir os programas no terceiro ciclo e no ensino secundário e profissional e foi com muito agrado que percebemos a motivação dos professores e dos alunos nesta abordagem. Claro que ainda não chegamos a todo o público, a todos os professores e a todos os alunos, mas estou convencida que o próximo ano o conseguiremos.
Por outro lado, a ligação às empresas também foi um dos desafios que incorporamos aqui, porque nos pareceu fundamental permitir que os jovens pudessem conhecer o tecido empresarial da sua região e, por sua vez, permitir aos empresários uma maior aproximação destes jovens que são o futuro das suas empresas. Fazendo daqui também a ligação para o trabalho desenvolvido ao nível da rede de educação e formação, ao nível dos cursos profissionais que é articulado no âmbito da CIM do AVE. Portanto, eu só queria deixar também aqui uma pequenina nota, é que em 2016 o Instituto Nacional de Estatística considerou o município da Póvoa de Varzim como o mais empreendedor do Norte. E também é a minha convicção que Portugal foi e é um país empreendedor, nomeadamente com o infante Dom Henrique e com os descobrimentos, e o exemplo também dos milhares de portugueses espalhados pelo mundo que têm demonstrado uma forte cariz empreendedor. Portanto, aqui fica a marca de que realmente a CIM do AVE tem sido um exemplo de cultura de convergência na área da educação. E enquanto nós estivermos nesta cultura de convergência, em que unimos todos os esforços, é difícil. Vocês são um exemplo, do ponto de vista de 8 municípios, fazer esta cultura de convergência, como há pouco o António Moreira referia. Sim, por exemplo, a nossa técnica do Gabinete de Desenvolvimento Económico passou a integrar também, não deixou o desenvolvimento económico e de apoiar as empresas e as candidaturas, mas passou a integrar o Gabinete de Educação porque fazia todo sentido. Daqui a pouco já voltamos novamente à CIM do AVE. E no Funchal, como é que foi, Madalena Nunes? Olá, é um prazer estar aqui convosco. Obrigada à Mónica, já nos conhecemos há uns tempos, portanto, senhora vereadora, se não se importa, eu trato-a por Mónica. É um prazer estar aqui. Já agora uma nota. Este painel mostra bem a realidade do ensino em Portugal. Ok, é feminino, mas se falarmos nas lideranças, já não mostra. Portanto, minhas senhoras, façam o favor de avançar, porque também não é só deixar para os outros. Isto vai aos poucos. Ora bem, relativamente às razões, que foi esta questão que nos foi aqui colocada, que razões levaram o nosso município a aderir a este projeto, que nós consideramos efetivamente muito inovador. Considerámos logo no início e que também seria um instrumento, pareceu-nos a nós, extremamente útil para as escolas que estavam a começar a implementar as questões da autonomia e da flexibilidade curricular. A nós pareceu-nos que esta era uma maneira também fantástica de fazer esta ligação transdisciplinar e transversal a todas as áreas do currículo que os professores e as professoras tinham que trabalhar. Isto pareceu-nos a nós. E o que é que nos pareceu também? Pareceu-nos que este projeto ajuda muito a enfrentar as questões da incerteza que caracterizam este nosso século XXI. Aqui já foi falada a questão do trabalho, o mundo do trabalho vai mudar, se calhar não vai haver trabalho para toda a gente e a maneira como ele se vai organizar, com certeza que vai ser muito diferente. Portanto, essas questões, a tecnologia está constantemente a lançar-nos novos desafios, as coisas mudam muito rapidamente. E então achámos que este programa ajudava bastante a preparar, digamos que os cidadãos e as cidadãs do futuro. Porquê? Porque dá tempo para pensar, porque proporciona tempo para o autoconhecimento e proporciona também, ao proporcionar esse autoconhecimento, as pessoas, cada uma das crianças, nós lançámos o desafio ao primeiro ciclo, cada uma das crianças tem tempo para se conhecer a si própria, para conhecer os outros também. E tem tempo para olhar o mundo com outros olhares. O Newton, quando lhe caiu a maçã na cabeça, tanta gente que já tinha apanhado com maçãs na cabeça, não é? E nunca ninguém tinha pensado que a partir dali se podia descobrir, ele pensou e encontrou, ele olhou para aquela queda da maçã de outra maneira e produziu conhecimento e avançou e ajudou-nos a desenvolver. E o que nós precisamos hoje em dia, achamos nós, é crianças, é cidadãos e cidadãs que olhem para as realidades novas ou antigas com outros olhares e ajudem a encontrar outras soluções. E esta maneira de trabalhar faz muito isso,
porque sem grande pressão. Ninguém está a dizer, estamos a trabalhar o empreendedorismo, tens de criar uma empresa. São crianças pequeninas, elas não estão sequer a fazer isso, mas estão a trabalhar, estão a saber lidar com o fracasso, estão a ser mais resilientes, estão a saber lidar com o outro, estão a saber ouvir os outros à sua volta, e isto vai automaticamente proporcionar depois novas competências. E nós achamos que este programa se integrava muito bem nas novas orientações do Ministério da Educação, com que muitos professores vinham até nós pedindo-nos ajuda, como é que vocês nos podem ajudar. Nós ajudámos de algumas formas, tentando modernizar também algumas salas de aula no Funchal, e depois devolvemos isto, reunimos com os professores e as professoras de primeiro ciclo e perguntámos, será que isto vos serve? Porque nós também somos uma cidade educadora e, portanto, nós não queremos trabalhar para as pessoas, nós queremos trabalhar com as pessoas. Se esta ferramenta não serve, então nós não investimos nela. Se ela vos serve, então nós vamos investir e vamos dar-vos capacidade para trabalhar. E foi por isso, foi por estas razões, foram estas as razões que nos levaram a aderir, porque a comunidade educativa aderiu. Daqui a pouco já voltamos ao Funchal, mas temos aqui razões mais do que suficientes realmente para... ou seja, já não é só o Ministério, são os próprios professores que estão a dizer que precisamos disto. E a senhora vereadora Mónica Pereira... Sónia Pereira, isto foi no dia 28 de dezembro de 2015 que este projeto foi apresentado em Câmara de Lobos, ou seja, já há 4 anos que este projeto vem sendo... Foi lá que aqui na Madeira este projeto começou. Quais foram as razões, tanto de 2015 como agora de 2019? Muito boa tarde a todos. Cumprimento o painel, o professor Jacinto Jardim, as colegas de variação, em particular a colega de Machique que nos está a acolher, o senhor Presidente da Câmara, todas as outras entidades, os preletores que nos antecederam e aqueles que vão dar continuidade à tarde, aos senhores professores. De facto, fui em 2015, estava eu em licença de maternidade e fui à Câmara receber o professor Jacinto Jardim. E permitam-me uma breve introdução, antes de dizer quais foram efetivamente as razões. No início de 2013, quando iniciamos o mandato, o nosso primeiro mandato deste Executivo, decidimos que a educação era uma prioridade. E porque o nosso ativo, o nosso potencial eram de facto as pessoas. Nós somos um dos concelhos mais jovens, mas que em termos de educação tínhamos alguns handicaps e tínhamos algumas situações que tinham de ser resolvidas, nomeadamente a questão das famílias. E por isso, quando o professor Jacinto Jardim nos apresentou este projeto, nós consideramos que era mesmo isto que nós estávamos à procura, depois de termos diagnosticado em termos de diagnóstico social e de carta educativa, que os nossos alunos precisavam desenvolver os seus talentos. E a professora Madalena ontem falou no lançamento da enciclopédia sobre os talentos. Os nossos alunos precisavam desenvolver os seus talentos, as suas capacidades individuais e também trabalhar depois em equipa. Foi isto que nos motivou a aderir logo de início ao projeto Brincadores de Sonhos. Na altura, começamos como um projeto piloto, tentamos reunir com os professores, porque também à semelhança do Funchal, nós somos uma cidade educadora e começamos sempre por auscultar a nossa população, e neste caso particular, os nossos professores e a nossa delegada escolar. Aquilo que ficou decidido é que o projeto de facto era muito válido para a realidade escolar de Câmara de Lobos, para os nossos alunos, para toda a comunidade educativa, e que seria dinamizado pelos técnicos superiores de biblioteca. Penso que é só em Câmara de Lobos que isto acontece. Sim, os técnicos de biblioteca é o único lugar no país que assumiram a implementação, mas os diretores das escolas, desde o princípio, estiveram muito envolvidos. Muito envolvidos. E os professores curriculares. Isto foi a chave, os diretores. Os técnicos superiores de biblioteca normalmente são professores de português que estão a dinamizar as bibliotecas de cada uma das nossas escolas. E consideramos que seriam eles os mais capazes, os que tinham as competências para desenvolver efetivamente o Brincadores de Sonhos. Começamos em março. Mesmo assim, desenvolveram algumas sessões, não conseguiram... Após a formação em janeiro. Após a formação, efetivamente, após a formação. E no final, houve professores que
nos comentaram que efetivamente aquele era um projeto para ter continuidade e nos anos seguintes todas as nossas escolas decidiram implementar o Brincadores de Sonhos. Todos quiseram continuar, queriam o segundo ano, porque nós começamos também com o quarto ano, atendendo que é final de ciclo, e acho que nós políticos, eu sou professora, neste momento estou a exercer um cargo político, e quando estamos na política nós temos de tomar decisões, e muitas vezes as decisões que nós tomamos têm a ver com a nossa experiência de vida. E eu sou de uma freguesia rural do Concelho de Câmara de Lobos, da Quinta Grande, uma freguesia muito pequenina, e tive que, aos 9 anos, de ir estudar para o Estreito. Uma freguesia muito maior, com muito mais pessoas, com alunos de todo o concelho, porque na altura era a única escola que tinha o segundo ciclo, e fui para uma turma de meninos de Câmara de Lobos, da cidade de Câmara de Lobos. E fez-me falta aquilo que se faz no Brincadores de Sonhos, o trabalhar as competências, o trabalhar a independência, o trabalhar a autonomia. A mim fez falta, porque aqueles meninos eram muito diferentes da realidade que eu tinha na Quinta Grande. Nós tomamos esta opção, não nos arrependemos, é de facto para continuar. O Brincadores de Sonhos, dizia-me a professora da Quinta Grande, a professora Maria José Cetim, que é uma professora que tem trabalhado imenso e tem trabalhado muito bem este projeto na escola da Quinta Grande, dizia que a turma deste ano, quarto ano, que no terceiro ano foi uma turma complicada em termos de comportamento, os professores notaram uma diferença abismal relativamente ao ano anterior. O comportamento destes alunos foi completamente modificado por terem trabalhado o Brincadores de Sonhos. Só por isso nós sabemos que valeu a pena. Pronto, temos mais razões do que suficientes. Daqui a pouco vamos vir aqui em palco práticas. Vamos ver o real impacto. E já agora deixem que vos diga que às 2 horas vamos começar com uma encenação que pôs-me as lágrimas nos olhos. É raro isto me acontecer. Sou daquela formação clássica. Os homens não choram, mas com aquela encenação que fizeram aqui na escola de Machíquio, e vamos abrir às 2 horas, com essa encenação. Eu posso dizer-vos que é uma encenação brilhante que me fez pôs-me as lágrimas nos olhos. Vamos ver as práticas daqui a pouco, vamos medir o impacto, mas vamos à última pergunta, para terminarmos a horas. A última pergunta é precisamente, e agora? E agora como é que vamos fazer? No próximo ano, como é que vai ser em Machíquio, na Cimo do Ave, no Funchal e em Câmara de Lobos? Força, senhora vereadora. E agora? E agora é que eu tinha tanta coisa para dizer. Depois escrevemos, divulgamos nas redes, todos poderão conhecer. Pois é assim, é exemplo dos outros municípios. Nós aqui também auscultámos a delegação escolar, todas as direções das escolas, reunimos com os professores, temos a destacar, enquanto pontos fortes, a formação que foi dada pelo professor Jacinto Jardim no início do ano letivo, porque a formação foi dada em setembro, no arranque do ano letivo, para dotar os professores de ferramentas que lhes permitissem implementar o projeto com outra solidez, com outros conhecimentos. Temos também a destacar, e eu tenho que dizer isto, o acompanhamento do professor Jacinto Jardim, porque sem isso o projeto não tinha o sucesso que teve aqui em Machíquio. Foi determinante a monitorização e a sua vinda mensal aqui a Machíquio e a todas as escolas, ao Caniçal, ao Estrenato da Quinta de Santana, a Água de Pena, ao Santo da Serra, a Machíquio, foi determinante para que eu conhecesse a realidade, porque cada escola é uma escola com as suas particularidades e a estratégia que fez sentido numa escola, se calhar não faria sentido noutra realidade. Temos o Caniçal, que é uma vila pescatória, temos o Santo da Serra, que é uma zona predominantemente agrícola, e, portanto, é preciso ir ao encontro destas especificidades do meio. Estes são pontos positivos. Claro que o objeto principal é sempre o autoconhecimento, a autorrealização, a motivação, o alavancar destes alunos, o debate, a reflexão, e fazê-los falar sobre questões que muitas vezes, no decorrer de uma aula, não há tempo. Não há tempo porque as metas não permitem, porque o currículo não permite, porque não vem nos exames. Mas isto é determinante para o sucesso educativo e para o sucesso escolar enquanto indivíduo. É determinante para a formação integral daquela criança, daquele jovem, daquele homem e daquela mulher que nós queremos para amanhã. Para o futuro. Dizíamos ontem, na apresentação da Empreendipédia, que isto de falar de empreendedorismo é uma obra inacabada. Isto só me fazia lembrar a Sagrada Família, em Barcelona,
que é uma obra inacabada de Gaudí, e que está sempre em construção e sempre em construção. Porque o empreendedorismo é isto mesmo, é ir mais além, é querer sempre mais e melhor. E isto é inerente à nossa condição humana. É querermos sempre mais, é sermos os eternos insatisfeitos. E o que é que nós queremos para o futuro? Os colegas dirão daqui a pouco, mas penso que querem dar continuidade e querem sempre mais e melhor. Porque para o ano virão outros alunos, outros seres, outras personalidades que nós estamos a criar e a transformar e a promover realmente uma educação do século XXI que é indiscutivelmente diferente da educação que tínhamos no passado e da educação convencional e tradicional que fomos educados. E eu tive, e se me permite também a oportunidade, eu tive a oportunidade e a felicidade de também de contactar com figuras empreendedoras e inspiradoras que fizeram, que moldaram efetivamente a minha personalidade e que inevitavelmente também me ajudam a tomar decisões e a ser a pessoa que sou hoje. E tive a felicidade de aos 3 meses de idade conhecer uma pessoa... Claro, obviamente que nessa idade eu não conhecia, mas foi o primeiro contacto que tive com essa pessoa e que me acompanhou passados 40 anos. Uma pessoa que me alavancou, que me formou, que me ajudou no pré-escolar, no primeiro ciclo, no ensino preparatório, no secundário e na universidade, depois de ser professora, depois de ser mãe e ainda a ser política. Essa pessoa chama-se José Martins Júnior e eu peço um forte aplauso porque está aqui na plateia. Obrigada. Obrigada, porque para mim, desde pequenina, continua a ser uma figura inspiradora. Não estava no programa, por acaso não estava, mas continua a ser uma figura inspiradora e inspirou-me a mim, inspirou gerações e continua a inspirar. Bem-aja por tudo o que fez pelo município. Nós vamos continuar este legado de continuar a desafiar as gerações vindouras a darem cada vez mais e melhor de si. Ok. Não é, mas é empreendedor, é criativo e despertou isso nas gerações. E é isto que nós também queremos fazer, despertar cada vez mais nas nossas crianças, nos nossos jovens, quem sabe para o ano, noutros anos de escolaridade, porque este é um projeto que vai desde o pré-escolar até o ensino secundário, nós queremos cada vez mais fomentar. Pronto, eu sei que tenho que me calar. Está visto que os modelos realmente são fundamentais na promoção desta cultura. E como é que vai ser na Cimo do Ave e arredores? Eu acho que na Cimo do Ave é para continuar, não é? Pelo menos até 2021, o projeto. E para quem não conhece o projeto, e se calhar, se me permite, como é para continuar, obviamente, para quem não conhece o projeto que está implementado na Cimo do Ave, nestes 8 municípios, só para fazer aqui uma abordagem assim muito rápida, tem a ver, obviamente, com todos os fatores que estão inerentes, os fatores da cidadania, da sustentabilidade, da ética, ou seja, esta consciência social que está dispersa e que não faz parte, obviamente, do currículo em si, em cada uma das disciplinas, mas que é transversal a todas elas. E, portanto, se este não é um motivo mais do que suficiente para trazer o empreendedorismo para a educação, não sei, obviamente, qual será. Dentro de uma das frases de Peter Drucker, dizia, que foi um estudioso sobre este mundo da globalidade, dizia: a melhor forma de prever o futuro é construí-lo. E foi exatamente isto que a Cimo do Ave quis fazer quando idealizou o seu PSIC, que é o seu plano integrador. Em que é que consiste este plano? Abordar desde cedo as fragilidades da sua população e do seu território, intervir e criar um ambiente favorável ao desenvolvimento dos nossos alunos em vários planos que estavam a condicionar de forma persistente os seus percursos escolares. Na área da matemática, tinham um fraco domínio do cálculo mental e do entendimento das operações essenciais. Na área da língua portuguesa, a compreensão e a interpretação leitora, tão fundamental, como falava há pouco, sobre o pegar num livro, o cheirar num livro, o escrever no livro. Eu não me reconheço no ensino primário os alunos andarem a apagar um livro. O aluno não pode estar a apagar o livro. Aquilo é o trabalho dele.
ele tem que escrever no livro, ele tem que tirar anotações. Hoje ainda é o dia que a minha filha pega num livro para ler e tira anotações ao lado, de uma palavra que não percebeu, de um contexto marcante na história de Portugal. Portanto, esta necessidade que nós temos de pegar, e por isso a minha opção hoje foi trazer exatamente o papel, não trazer um PowerPoint. E isto de usar as tecnologias para nos facilitar a vida, eu concordo. Nós temos que usar. Na área da cidadania, também com conhecimento do território, na área do desenvolvimento das competências de pensamento crítico e criativo, virado para uma mudança para a consciente da realidade. E aqui nasce este projeto integrado que tem o IPA Tiamat, o Literatos, a Plataforma Mais Cidadania, as escolas empreendedoras em nave, o Ter Ideias para Mudar o Mundo, tudo com objetivos muito concretos de, nesta globalidade, nós temos então um projeto, uma prática de ensino que quer o quê? Autonomia, flexibilidade, inovação, mudança, participação e cooperação. Só isto mostra, obviamente, que nós queremos espírito empreendedor dentro das nossas escolas e dentro dos nossos professores. E é isto que nós trabalhamos com os senhores diretores, com as escolas a tempo inteiro, com as nossas técnicas que fazem um trabalho notável, com as técnicas da CIM que fazem um trabalho também de referência, que percorrem estes 8 municípios de les a les, e com as mediadoras, que são também uma peça fundamental, criada no âmbito deste projeto. E o que é uma mediadora, só muito rápido, se me permite, uma mediadora é um recurso humano que a CIM criou, onde ela está a ajudar a implementação de um projeto dentro da sala de aula. Excelente. O IPA Tiamat tem, obviamente, a mediadora, e, portanto, o espírito é continuar, criar o quê? As escolas de futuro, as escolas diferentes, seja aquilo que for, no uma escola ano, diferente. Havemos continuar com havemos toda a força. continuar, e obviamente. A doutora Gabriela Fonseca. Bem, como já viram, nós trabalhamos o empreendedorismo desde a educação pré-escolar até ao final do ensino secundário e, para além disso, com o empreendedorismo jovem. Por parte do município, quer integrado na CIM do AVE ou por si só, vai continuar a trabalhar o empreendedorismo. É essa a nossa vontade, embora o doutor Jacinto Jardim tenha focado ali, utilizado ali uma palavra-chave, os diretores. As escolas hoje estão cheias de projetos, mas é preciso que os diretores também agarrem da mesma forma que nós agarramos o empreendedorismo para o implementar em todo o universo da sua comunidade educativa. Excelente. No Funchal. No Funchal, mais uma vez, se os professores o desejarem, nós vamos continuar a apoiar, até porque nós achamos que esta é uma ferramenta fundamental que ajuda a estruturar as questões da transversalidade do currículo e da pedagogia de uma forma muito natural. E isso ajuda muito na ação educativa de cada professor e de cada professora. Também relevo aqui que foi fundamental o apoio do Jacinto e foi fundamental a partilha e a cooperação que se conseguiu encontrar entre todas as pessoas que estavam a aplicar este programa. E, portanto, isso para nós é uma condição que, se ela existir, dará mais garantias de sucesso. E achamos também que os próprios alunos, as próprias crianças, porque nós estivemos com o primeiro ciclo, já temos alguns desafios para começarmos a levar isto para o segundo ciclo. Não sei se as escolas ainda mantêm, mas já fomos desafiados para isso. Os alunos têm tempo para parar e para pensar, e os professores também. E estes tempos de paragem, já foi aqui referido, acho que foi pela Mónica, são fundamentais para depois até interiorizar uma série de conceitos. E, portanto, este projeto faz muito sentido, é coerente. E em Câmara de Lobos, no próximo ano? E em Câmara de Lobos, eu vou começar por citar o Charles Dickens, do século XIX, que dizia que nós vivemos os melhores tempos e os piores tempos. E falamos aqui em emoções, falamos em tecnologia. De facto, é preciso balancear, em termos de autarquia, aquilo que são as emoções, o que é importante para os nossos alunos e a parte financeira. E quem faz parte das autarquias sabe que, por vezes, nós temos de definir as prioridades. A educação é efetivamente uma prioridade.
Nós vamos dar continuidade ao Brincadores de Sonhos. O Brincadores de Sonhos, pelo feedback que temos tido dos nossos professores, é de facto um projeto que tem de continuar, se calhar, noutros ciclos. Nós começamos no primeiro, mas provavelmente poderemos avançar para o 9º ano, para o outro final de ciclo, quando os nossos alunos têm de decidir qual a área que vão seguir no décimo ano, a partir do 10º ano, no ensino secundário, e efetivamente isso poderá ser uma realidade em Câmara de Lobos. Nós queremos potenciar naqueles alunos, nos nossos alunos, com famílias que por vezes não estão preparadas para valorizar a escola, valorizar a progressão dos estudos dos seus educandos. Nós temos de trabalhar também essas famílias. Já houve uma ação com as nossas famílias e acho que o desafio para o futuro, para além de trabalhar nas escolas, o trabalho tem sido extremamente bem feito pelos nossos professores, vamos trabalhar as nossas famílias. Parece-me que em Câmara de Lobos é fundamental trabalhar as famílias e lanço o reto ao professor Jacinto Jardim para que isso seja uma realidade e, de facto, este projeto não seria possível sem a iniciativa do professor Jacinto. Já agora, aquela iniciativa que tivemos de Brincadores de Sonhos de mãos dadas com os professores, depois, está aqui a doutora Daniela Adelaide Dias, em Famalicão fizemos professores e famílias de mãos dadas através das soft skills. Lá estavam para cima de 200 pessoas, se não me falha a memória, mas depois ela poderá falar sobre isso. Aqui começamos pequenino, tentando ir grande, por isso podemos aumentar esse nível também. E nós falamos, os professores são fundamentais, os diretores, quem lidera as escolas, também são fundamentais para que o projeto tenha sucesso, mas para nós aquilo que importa, efetivamente, são as nossas crianças. Okay. E se as famílias não participarem, não tiverem também o incentivo de trabalhar com estes alunos, com estas crianças, nós não vamos conseguir os resultados pretendidos. Portanto, e ontem dizia, nenhum aluno deve ser deixado para trás, e em Câmara de Lobos, nós não queremos que nenhum aluno seja deixado para trás. E só para concluir, vou citar o Albert Einstein, que dizia que o impossível existe até que alguém duvide dele e prove o contrário. Nós duvidamos e provamos que era possível implementar o Brincadores de Sonhos e é uma realidade desde há 4 anos em Câmara de Lobos. Obrigada ao professor Jacinto Jardim e foi uma honra estar aqui convosco. Ok, este seminário também parecia ser impossível, foi pensado inicialmente para 17 pessoas, está em 170. No dia 29 de novembro, também em Câmara de Lobos, haverá um seminário parecido. Entretanto, continuaremos a inovar. Continuamos a inovar porque estamos no contexto da Cátedra Infante do Henrique, não é, São Eduardo? A Cátedra Infante do Henrique, portanto, tem esta abrangência e realmente na Madeira existe um conjunto de circunstâncias musicais, culturais, que permitem continuar a inovar de um modo extraordinário. No fundo, temos segurança, temos confiança de que é possível continuarmos a trabalhar nesta área da educação. Isso vamos ver já daqui a pouco, a partir das 2 horas aqui. Havemos já agora de continuar a ter aquelas grandes emoções que a professora Anabela Pereira há pouco falava, que, no fundo, esta oxitocina, todos os neurotransmissores, a dopamina, tem a ver com todo este trabalho de educação para o empreendedorismo e esta é uma das chaves de tudo isso. Vamos ver já daqui a pouco isso aqui também com todos os professores que virão a palco. Queremos continuar a inovar numa universidade aberta, claramente aberta, a grandes projetos do ponto de vista científico e que tenham efetivamente impacto na sociedade, nas escolas. Queremos continuar a trabalhar com Machíquio, que realmente é capaz de, neste vale que é capaz, onde entramos há 600 anos, também partimos para todo o mundo a criar sempre coisas novas, inovadoras e nesta lógica, sim, de cultura de convergência, de cultura em que conseguimos dar abraços, conseguimos fazer como os jogadores que se unem antes do jogo, unem os seus esforços para continuar. Por isso, o dia continua dentro desta lógica, porque é assim que nós aprendemos e é assim que queremos realizar. Continuação de boa tarde, bom almoço e até já, se lhes quiser.